Abra sua Bíblia comigo, no segundo livro de Samuel, capítulo 5, a partir do verso 17. Segundo livro de Samuel, capítulo 5, a partir do verso 17. A Bíblia diz: ao saber que Davi tinha sido ungido rei de Israel, os filisteus foram com todo o exército prendê-lo. Mas Davi soube disso e foi para a fortaleza. Tendo os filisteus se espalhado pelo vale de Refaim, Davi perguntou ao Senhor: devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? O Senhor lhe respondeu: vá, eu os entregarei nas suas mãos. Então Davi foi a Baal-Perazim e lá os derrotou. E disse: assim como as águas de uma enchente causam destruição, pelas minhas mãos o Senhor destruiu os meus inimigos diante de mim. Então aquele lugar passou a ser chamado Baal-Perazim. Como os filisteus haviam abandonado os seus ídolos, Davi e os seus soldados os apanharam. Mais uma vez, os filisteus marcharam e se espalharam pelo vale de Refaim. Então Davi consultou o Senhor de novo, que lhe respondeu: não ataque pela frente, mas dê a volta por trás deles e ataque-os em frente das amoreiras. Assim que você ouvir um som de passos por cima das amoreiras, saia rapidamente, pois este é o sinal de que o Senhor saiu à sua frente para ferir o exército filisteu. Davi fez conforme o Senhor lhe tinha ordenado e derrotou os filisteus por todo o caminho, desde Gibeon até Gezer. Amém? Feche seus olhos. Pai, muito obrigado por esse dia. Obrigado, Senhor, por mais um domingo em que nós temos o privilégio de estarmos aqui na tua casa. Obrigado porque nessa manhã as suas misericórdias se renovaram sobre as nossas vidas. E é por isso que nós podemos estar aqui, prestando o nosso culto de adoração ao Senhor. Pai, nós pedimos agora, fale conosco através da tua palavra. Que os nossos ouvidos estejam sensíveis para ouvir a tua voz. E que o nosso coração esteja preparado para receber a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Queridos, o tema da palavra que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite é: acredite na vitória. Na nossa caminhada com Deus, na nossa jornada de fé, eu e você precisamos ser pessoas que têm a nossa mente, que temos fé, que acreditamos na vitória que Deus tem para nós. Quando nós olhamos para o que Jesus fez na cruz, Jesus ele conquistou a vitória de uma vez por todas para nós. E por meio de Jesus, eu e você também conseguimos e podemos ser vitoriosos nas nossas lutas e nas nossas batalhas. Mas para isso nós precisamos ter uma mentalidade que acredita na vitória. Nós precisamos ter fé na vitória. Nós não podemos ser aquele tipo de pessoa pessimista, aquele tipo de pessoa que só olha o negativo das situações, porque nós nunca vamos conseguir romper. E quando nós falamos sobre o rei Davi nesse contexto, o rei Davi tinha acabado de ser coroado rei, conquista Jerusalém e estava morando em Jerusalém. Os filisteus, então, sabendo disso, decidem atacá-lo e prendê-lo. Mas uma coisa que eu quero que você entenda é que Davi era um homem de Deus. Davi era um homem que tinha sido ungido rei quando ele tinha aproximadamente entre 12 e 13 anos de idade. E passa ali aproximadamente 17 anos quando Davi começa a reinar. E assim que Davi ele começou o seu reinado, o texto diz que, sabendo disso, os filisteus foram atacar. Então Davi começa o seu reinado enfrentando uma luta. Davi começa o seu reinado enfrentando uma batalha. E eu quero que você entenda nessa noite, é que viver uma vida com Deus, viver uma vida com Jesus, estar vivendo a promessa de Deus, não nos isenta de lutas, não nos isenta de dificuldades. Quando você entregou sua vida para Jesus, do nada tudo vai ficar bom? Não.
todos nós estamos sujeitos a enfrentarmos lutas, desafios, dificuldades e batalhas. Davi estava fazendo o que Deus o pediu para fazer. Davi era um homem temente a Deus. Davi era um homem que estava vivendo o seu propósito. Davi estava vivendo a promessa que Deus tinha para ele. E mesmo assim estava enfrentando lutas e desafios. E eu não estou aqui para pregar para você o evangelho onde vai ficar tudo bem sempre, onde você entregou a sua vida para Jesus e vai dar tudo certo. É uma mentira. Eu estou aqui para te falar a verdade, que quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós ainda vamos passar por desafios, nós ainda vamos enfrentar lutas, mas nós nunca mais estaremos sozinhos. Ele estará sempre com a gente. Então o segredo da nossa vitória não está em que nós não vamos enfrentar desafios, mas nós estaremos juntos com Ele, e Ele é vitorioso em todas as batalhas. E hoje nós vivemos um cenário, se você for assistir os noticiários, é um cenário de crise. Você olha para o Brasil e você vê várias crises. Crise na segurança, crise na política, crise financeira. Você vai olhar para as reportagens internacionais e você vai ver um furacão destruindo os Estados Unidos. Você vai olhar lá para o outro lado do mundo e você vai ver terremotos que acontecem. Nós estamos enfrentando dias de crise. Só que além dessas crises externas, eu e você também podemos enfrentar crises internas, lutas internas. Todos nós estamos sujeitos a lutas particulares também. Dificuldades nos relacionamentos, dificuldades ou problemas emocionais, doenças, vícios. Essa é uma realidade universal. Nenhuma pessoa é perfeita a ponto de nunca enfrentar uma luta. É uma realidade que atinge todos, homem, mulher, jovem, criança, adulto. Atinge todas as pessoas. Podem mudar a natureza das lutas, a realidade pessoal de cada um, mas permanecem as batalhas. E talvez seja a sua pergunta: mas por que essas lutas acontecem? Por que essas coisas acontecem? Imagine Davi, um homem de Deus, vivendo o propósito de Deus, cumprindo o que Deus pediu para ele cumprir, enfrentando luta. E talvez seja a sua realidade hoje. Talvez você está fazendo tudo certo, você não está fazendo nada de errado, mas você está enfrentando luta. E talvez seja a sua pergunta: por que essas lutas acontecem comigo? Gente, será que só eu me questionei assim ou mais alguém? Por que isso está acontecendo comigo? E eu não tenho todas as respostas para poder te dar sobre essa pergunta, mas eu posso listar algumas possibilidades do porquê você está enfrentando essa luta. Primeiro, pode ser fruto de um pecado. Segundo, pode ser fruto de decisões ruins que você tomou na sua vida. Terceiro, pode ser fruto da sua independência de Deus. Quarto, pode ser fruto da ação do inimigo contra a sua vida, para matar, roubar e destruir. Mas o que eu quero que você saiba nessa noite é que sobre todas as batalhas que você tem lutado, existe vitória de Deus para você. Amém? O texto vai dizer para nós, segundo o livro de Samuel, capítulo 5, versículo 10: e ele se tornou cada vez mais poderoso, pois o Senhor, o Deus dos exércitos, estava com ele. Então o segredo de Davi não era a sua capacidade intelectual, o segredo de Davi não era as estratégias que ele tinha da sua mente, o segredo de Davi não era a quantidade de homens que ele tinha no seu exército, o segredo de Davi não eram os recursos financeiros que ele tinha, o segredo de Davi era que o Senhor dos exércitos estava com ele. Por isso ele se tornava mais poderoso. Eu quero te lembrar que o mesmo Deus que estava com Davi é o Deus que está com você hoje também. O mesmo Deus que auxiliou Davi em todas as suas batalhas é o mesmo Deus que luta com você na sua batalha também. Aí você cutuca essa pessoa que está do seu lado aí, chacoalha ela assim, acorda ela e pergunta para ela o seguinte: se Deus é por você, quem será contra você?
Amém? Então você fala assim: fica tranquilo, porque essa batalha não é maior do que o seu Deus. Amém? Nós precisamos acreditar na vitória, porque nós temos um Deus que é vitorioso. Quantas vezes nós cantamos aqui canções: vitorioso és na tempestade. A gente vai declarando a grandeza de Deus, mas nós precisamos trazer essa realidade agora para a nossa fé, para o nosso dia a dia, para que essa fé ela se torne prática. Então, diante de uma dificuldade, você vai se lembrar do seu Deus. E nessa noite eu queria compartilhar alguns princípios, para que você possa romper em direção à vitória. Primeiro princípio é que você precisa ter consciência que as lutas são uma realidade da vida. Fazem parte da nossa trajetória. Se você esperava uma vida sem problemas, se você esperava uma vida sem dificuldades, sinto muito. Essa vida só na eternidade, amém? Um dia nós teremos essa vida onde não vai ter mais sofrimento, não vai ter mais problema, amém? Mas até lá, nosso dia a dia aqui na terra, nós temos que perseverar apesar das circunstâncias, amém? No versículo 17, a Bíblia diz: ao saberem que Davi tinha sido ungido rei de Israel, os filisteus foram com todo o exército para prendê-lo. Mas Davi soube disso e foi para a fortaleza. Davi tinha acabado de começar a reinar. Eu imagino Davi sentando no trono: agora eu vou poder descansar. Agora todo o governo está sobre o meu comando, e agora eu posso descansar, curtir o meu reino, e está tudo bem. E aí imagina ele sentando no trono, e o exército já cercando ele, tentando atacá-lo. E aí Davi então derrota o exército. Davi então é vitorioso na sua luta. Só que olha o que diz o versículo 22. Mais uma vez, os filisteus marcharam e se espalharam pelo vale de Refaim. Davi estava no trono, luta. Davi vai, se posiciona e vence, conquista a vitória. Davi respira, mais uma luta. Meus irmãos, parece que é o nosso dia de hoje. Às vezes você está enfrentando uma luta, você vence, você respirou, já vem uma outra luta. Você respirou, já vem mais uma dificuldade. Com Davi não foi diferente. Davi conquistou a vitória, respirou. O texto, versículo 22, mais uma vez os filisteus marcharam. Às vezes nós temos que lutar novamente batalhas parecidas. Às vezes nós precisamos enfrentar os mesmos adversários mais de uma vez. E faz parte da vida. É culpa de Deus? Não. Faz parte, as lutas são uma realidade da vida. E o próprio Jesus já nos antecipou essa realidade. Quando ele disse: no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se eu pudesse parafrasear esse texto, é como se Jesus estivesse dizendo: no mundo vocês irão enfrentar dificuldades, no mundo vocês irão enfrentar lutas, no mundo vocês passarão por batalhas, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus nos ensinando: vocês podem passar por dificuldades, vocês vão enfrentar dificuldades, mas a sua esperança não pode estar na sua força, a sua esperança não pode estar nessa resolução desse problema. A sua esperança, o seu ânimo, a sua fé, a sua crença precisa estar em mim, porque eu já venci o mundo. Então é isso que precisa preencher o nosso coração quando nós enfrentamos dificuldades. Jesus nos avisou, mas eu posso ficar tranquilo, porque Ele já venceu. Se Jesus já venceu, eu também já venci nele. Eu também já sou um vitorioso. Amém? É isso que precisa nos encorajar. Assim como Ele venceu o mundo, nós também venceremos. João capítulo 16, versículo 20, a Bíblia diz: vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Olha que poderoso.
Quantas vezes uma luta, uma batalha já não trouxe tristeza para o nosso coração? Quantas vezes nós já não sofremos, fomos machucados? Mas a Bíblia diz: vocês irão se entristecer, mas a sua tristeza se transformará em alegria. Eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida nessa noite. Você pode ter se entristecido, mas a sua tristeza se transformará em alegria. Afinal, o choro, ele pode durar uma noite, mas existe um amanhecer te esperando. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Toda tristeza, ela tem um prazo de validade, amém? Isso assim será com a sua também, amém? Você verá a sua tristeza se transformando em alegria. Segundo um princípio, você precisa buscar a orientação de Deus para tudo o que você fizer. Olha o que o texto diz no versículo 19. Davi perguntou ao Senhor: devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? O Senhor lhe respondeu: vá, eu os entregarei nas suas mãos. Então, diante da sua luta, o que Davi faz? Davi, ele pergunta ao Senhor. Davi vai naquele que poderia dar a orientação verdadeira para ele. Davi vai questionar ao Senhor: Senhor, o que eu devo fazer? Meus irmãos, se todas as vezes que a gente fosse tomar uma decisão, a gente perguntasse ao Senhor primeiro, muitas lutas teriam sido evitadas. Muitas batalhas desnecessárias nós vivemos por não perguntar ao Senhor primeiro. É verdade ou não é, gente? Às vezes a gente toma uma decisão e depois a gente ora e pede a Deus: ai Deus, abençoa isso aqui que eu fiz. Aí já é tarde. Mas Davi não. Davi, ele entendia que ele precisava buscar a orientação de Deus. A Bíblia vai dizer para a gente em Provérbios: as pessoas podem fazer seus planos, porém é o Senhor quem dá a última palavra. É o Senhor que precisa dar: vai, não vai, faz, não faz, aceita, não aceita, é, não é. É o Senhor que precisa dar a última palavra na nossa vida. Eu falei aqui com a juventude ontem, eu dei um exemplo. E eu falei para a juventude aqui ontem o seguinte: a direção de Deus para a sua vida não está no chat GPT. Sabe, às vezes a gente quer tudo muito fácil. A gente vai lá: não, Deus, é ou não é? O que eu faço? Só que Deus, ele quer que a gente se achegue a Ele e pergunte para Ele: qual é a direção que o Senhor tem para a minha vida? E essa resposta, ela vem do Senhor, não vem de meios humanos. No versículo 20, Davi diz: como uma enchente que derruba tudo, assim o Senhor abriu uma brecha no meio dos meus inimigos. Davi compara a ação de Deus a uma enchente que derruba tudo. E uma enchente é um fenômeno visível quando há uma chuva intensa. E dependendo da montanha, dependendo da região, quando a água ela cai, ela vai levando tudo, derrubando tudo, qualquer obstáculo que está no caminho. E é dessa forma que Davi compara a vitória de Deus contra os seus inimigos. É como se Davi estivesse dizendo o seguinte: Deus devastou os meus inimigos, Deus varreu todos os meus inimigos, não sobrou nada para contar a história. Eu quero dizer que assim será também com os seus inimigos. Tem vitória de Deus vindo sobre a sua vida. Os seus inimigos serão despedaçados e fugirão desesperados. Salmo 23, versículo 5 diz que Deus, ele está preparando uma mesa para você perante os seus inimigos. Então tem vitória de Deus vindo para você. E olha o que o texto diz no versículo 23. Então Davi, ele vence, os inimigos são derrotados. E aí mais uma vez, uma luta, mais uma vez uma batalha. E o texto diz no versículo 25: então Davi consultou o Senhor de novo. Davi sabia o segredo. Eles estão mais uma vez aqui, mas eu não posso agir na afobação. Eu não posso ser uma pessoa emocionada. Não é porque eu derrotei da primeira vez, que se eu fizer do meu jeito agora eu vou derrotar de novo.
Quantas vezes a gente age dessa forma? Quantas vezes a gente ouve a Deus, Deus responde, aí quando tem mais uma situação a gente faz do nosso jeito, porque a gente acha que a gente não precisa mais de Deus. Mas Davi não, Davi ele consultou ao Senhor de novo, e olha o que o Senhor respondeu: não ataque pela frente, mas dê a volta por trás deles, e ataque-os em frente das amoreiras. Deus não só responde a Davi, como Deus dá uma estratégia para Davi. Sabe, às vezes nós olhamos sempre, o nosso plano de visão é um plano limitado, mas Deus ele tem a visão do plano completo, Deus tem a visão do macro, Deus sabe exatamente o que é melhor para você, e Deus tem estratégia para que você possa obter a sua vitória. Deus ele te dá estratégias, ninguém melhor do que aquele que criou todas as coisas para te dar a estratégia certa para você vencer essa luta. E ele não só sabe a estratégia certa, como ele quer te oferecer essa estratégia. Só que muitas vezes você está tão ocupado com aquilo que você está fazendo, que você não está tendo tempo de perguntar ao Senhor: Senhor, como eu deveria agir nessa situação? O que eu deveria fazer mediante a essa dificuldade? Mas saiba que Deus ele sabe o que é melhor para a sua vida, mais do que você. A Bíblia vai dizer para nós que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E deixa eu te falar aqui um segredo que não é segredo: não vale a pena trocar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, pela sua própria vontade. No final, a conta não fecha. É verdade ou não é, gente? E existe um ditado por aí que diz que você precisa errar para aprender. Só que eu não acredito. Eu acredito que você pode consultar ao Senhor e acertar de primeira. A estratégia certa, a direção certa, o caminho correto. E o Senhor ele tem aquilo que é bom, perfeito e agradável para você. Tudo que você precisa fazer é estar debaixo dessa vontade. A Bíblia vai dizer para nós, Jeremias capítulo 29, versículo 11, que o Senhor tem planos de nos fazer prosperar, não de nos causar dano, planos de nos dar esperança em um futuro. Então Deus ele sempre tem aquilo que é melhor para você. Eu acredito que nessa noite, quando você questionar ao Senhor, quando você perguntar ao Senhor, o Senhor vai liberar sobre você a estratégia que você precisa para vencer essa luta. Talvez você está precisando hoje de uma estratégia para o seu negócio, uma estratégia para a sua empresa, uma sabedoria para o seu concurso que você vai fazer, uma direção de Deus. Se você consultar ao Senhor, Ele tem a resposta certa para você. Bill Johnson ele vai dizer o seguinte: o lugar mais seguro do mundo é o centro da vontade de Deus. Quando você está debaixo da soberania, quando o seu coração está alinhado com o coração do Pai, quando a sua vontade está submetida à vontade do Pai, você está seguro. Porque Deus não mente, Deus não erra, Deus não se engana, Deus não te desampara, Deus ele cuida de você em todos os seus caminhos. Amém? Terceiro princípio: você precisa estar pronto para obedecer a Deus. Versículo 24 da Bíblia diz: quando você ouvir o barulho da marcha por cima das amoreiras, fique pronto. Fique pronto para atacar, porque isso quer dizer que eu estou indo na sua frente para derrotar o exército dos filisteus. Deus orienta Davi a ficar pronto, estar preparado. Meus irmãos, eu e você precisamos estar preparados, prontos. Eu não quero me encontrar despreparado para quando o Senhor me dá uma direção. Muitas das vezes, os maus resultados que você está tendo, não é porque Deus ele não está com você, mas é porque você não tem se preparado, espiritualmente, emocionalmente e até mesmo fisicamente. Mas o texto diz então que Deus ele dá essa orientação: fique pronto. Prontidão significa ter um relacionamento integral com Deus.
você saber o que Deus está falando, saber o que Deus está fazendo, para onde Deus está se movendo. Davi tinha esse nível de prontidão. Eu estou pronto, eu consigo discernir, eu consigo ouvir a voz de Deus, eu consigo entender o que Deus está falando, e quando Ele me der a orientação certa, eu vou me mexer. Prontidão significa estarmos preparados para fazermos coisas significantes com Deus, mas também fazer coisas que aparentemente são insignificantes. Estar preparado não é vir no auditório dia de domingo. Estar preparado é o teu coração estar sensível para ouvir a voz do Pai. E o texto vai dizer que quando Deus deu essa direção para Davi, fique pronto, porque isso quer dizer que eu estou indo à sua frente. Entenda que nas nossas lutas, quando nós somos dependentes de Deus, quando nós estamos debaixo da palavra de Deus, da vontade de Deus, Ele vai à nossa frente. É Ele quem prepara o caminho, é Ele quem nos conduz ao lugar que Ele mesmo nos obteve a vitória. Eu quero te dizer que é Deus quem vai à sua frente, é Deus quem determina a estratégia para a vitória. Tudo que você precisa fazer é estar pronto, é obedecer e se preparar para conquistar a sua vitória com Deus. Estar preparado é muito além de uma reunião mensal. Estar preparado é o seu relacionamento com Ele. E a Bíblia diz no versículo 25: Davi fez conforme o Senhor lhe tinha ordenado, e derrotou os filisteus por todo o caminho. Meus irmãos, nós precisamos ter uma vida de obediência a Deus. Às vezes você, porque Davi foi... Meus irmãos, sabe qual é a diferença de Davi para mim e para você? Davi era humano como eu e você. Mas Davi era um homem temente ao Senhor. E o texto diz que Davi fez conforme o Senhor tinha ordenado. E a minha oração é que para todas essas batalhas que você tem enfrentado, para que todas essas lutas que você tem lutado, você possa fazer conforme o Senhor lhe tinha ordenado. Você possa fazer a vontade de Deus. Como você conquistou essa vitória? Você vai contar o seu testemunho. Deus fez isso na minha vida, Deus transformou essa realidade, eu venci os meus inimigos, e as pessoas vão perguntar: como você fez isso? Eu fiz conforme o Senhor me ordenou. Eu obedeci à vontade de Deus, eu fui fiel com aquilo que Deus me pediu. Eu quero te dizer que você é liberado por Deus para grandes conquistas. Você é liberado por Deus para acessar as vitórias que Ele tem para você. Você não é qualquer pessoa, você é um filho de Deus, e Deus tem o melhor para você. E o texto diz, segundo o livro de Samuel, capítulo 6, versículo 14, um pouco à frente na história, o texto vai dizer: Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor, enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor, ao som de gritos, de alegria e de trombetas. Davi agora estava celebrando, Davi agora estava glorificando a Deus pelas suas conquistas, pelas suas vitórias. Davi entendia que não era sobre ele, sobre aquilo que ele estava fazendo, mas Davi estava glorificando e louvando ao Senhor pelas suas conquistas e pelas suas vitórias. Eu acredito que em breve vai ser você aqui nesse altar, louvando e agradecendo a Deus pelas vitórias que você precisa. Vai ser você aqui glorificando a Deus, dançando de alegria, porque o Senhor entrou com provisão e resposta na sua vida. Aleluia, aleluia. Meus irmãos, hoje nós temos aqui na nossa igreja uma atmosfera favorável para conquistas. O Senhor nos deu a direção para esse ano, como igreja, um ano de conquistas. E se você for parar para ouvir os testemunhos, meus irmãos, são muitos testemunhos de conquistas. Pessoas conquistando casa própria, emprego, carro, família, filhos, saúde, muitas bênçãos. Então nós estamos numa atmosfera favorável, mas eu quero que você saiba que não é porque a nossa igreja não, porque nós temos um Deus de conquistas, nós temos um Deus que vai à nossa frente,
Nós temos um Deus que quer entregar para os seus filhos aquilo que Ele tem de bom e de melhor. E como filhos nós precisamos aceitar isso. Mas talvez seja a sua pergunta nessa noite: qual era o segredo de Davi? Como Davi foi um homem vitorioso nas suas lutas e nas suas batalhas? Como Davi, eu conheço a história de Davi, eu vi que Davi, ele cometeu adultério, eu vi que Davi cometeu assassinato. Como Davi, um homem desse jeito, pecador, conseguiu ser vitorioso nas suas batalhas? Eu quero ler para vocês Atos capítulo 13, versículo 22. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, ele fará tudo o que for da minha vontade. Davi não era um homem perfeito, Davi não foi um homem que acertou em todas, mas Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. Davi buscava viver segundo a vontade de Deus. Davi era um filho de Deus. Meus irmãos, assim como Davi, eu e você somos pessoas pecadoras. Assim como Davi, nós não somos perfeitos, mas que possamos ser homens segundo o coração de Deus, que vocês possam ser mulheres segundo o coração de Deus, que o seu desejo possa estar em fazer a vontade do seu Pai. E talvez você chegou aqui hoje, e você quer fazer a vontade de Deus, e a sua pergunta seja: como? Eu quero dizer que é muito simples, porque a parte mais difícil, Jesus já fez por nós há 2000 anos atrás. Se você quer se tornar um filho de Deus, um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus, o que você precisa fazer nessa noite está escrito em Romanos capítulo 10, versículo 9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Faça a vontade de Deus, e seja um conquistador de vitórias. As lutas são uma realidade da vida, vão fazer parte até um dia que nós nos encontraremos com Ele na glória. E você pode passar por essas lutas sendo vencedor e conquistando a vitória, ou passar por essas lutas sofrendo e se desanimando. Quer ser um conquistador de vitórias? Faça a vontade do Pai. Tenha um coração segundo o coração dele. Seja fiel, esteja em prontidão, porque o Senhor, Ele vai à sua frente. Quero te convidar a você a ficar de pé no seu lugar. Você fechar seus olhos, não se distraia. Não converse com a pessoa que está do seu lado. Eu queria que agora, com seus olhos fechados, você apresentasse as suas lutas diante de Deus. Talvez só você saiba as batalhas que você tem enfrentado. Talvez só você saiba as lutas que você tem lutado diariamente. Apresente elas diante de Deus. Reconheça o Senhor na sua vida. Senhor, eu preciso de resposta. Eu preciso de um direcionamento. Eu preciso da sua intervenção nessa área da minha vida. Senhor, me perdoe porque eu fui ignorante.
porque eu fui insensível à tua voz. Me perdoe por todas as vezes que eu agi do meu próprio jeito e deixei a sua vontade de lado. Mas nessa noite, conecte o meu coração com o teu coração. Nessa noite eu alinho a minha vida com a tua vontade. Eu não quero mais ficar nesse ciclo. Eu não quero mais lutar as mesmas batalhas sem conseguir sair do lugar. Eu quero vencer. Eu quero acessar a vitória. Eu acredito na vitória. E meus irmãos, eu quero que com os olhos da fé nessa noite você comece a ver a vitória do Senhor chegando até você. Comece com os olhos da fé, com os seus olhos espirituais, ver a mão de Deus agindo em seu favor. Comece a visualizar a vitória com os seus olhos da fé. Comece a ver os seus inimigos sendo derrotados. Comece a ver esse problema sendo resolvido. Comece a ver essa escassez se tornando em multiplicação. Comece a ver a porta de emprego se abrindo. Comece a ver aquele familiar seu já voltando para os caminhos do Pai. Comece a acessar a vitória pela fé agora. Nós vamos cantar uma canção e depois eu quero orar por você.